Olá! Hoje a gente vai apresentar um projeto de redação para alcançar uma nota alta, especificamente na prova de redação do Enem, e também vamos apresentar os conceitos de SWOT e Kaizen e aplicação do SWOT no projeto de redação. Bom, o que é o Kaizen? O Kaizen, ele vem do japonês, sendo a junção da palavra Kai, que é mudança, e Zen do bom. Ou seja, quando você junta Kaizen e traduz, fica algo como mudança para melhor. O Kaizen, ele foi desenvolvido na época da Segunda Guerra Mundial, como uma resposta a um desafio das empresas japonesas a se reconstruir, né? A entrar no mundo industrial de novo. Bom, o Kaizen tem alguns princípios. Dentre eles tem a melhoria contínua, ou seja, você quer melhorar, não importa, tipo, eu quero melhorar até tal ponto, você sempre vai melhorar e melhorar e melhorar. Tem também a padronização, que o que? Você acaba repetindo muitas ações que você faz e acaba virando uma rotina as coisas que você está fazendo. E tem também a eliminação de desperdícios. Quando você aplica o Kaizen na sua vida ou na sua indústria, em tudo que você faz, você acaba gerando a taxa de desperdício muito baixa. E por último tem o Seichizuki, que é o senso de disciplina. Normalmente ele é o principal, porque para você fazer tudo isso que eu acabei de falar, você tem que ter disciplina, você tem que ter foco no seu objetivo. Dentre os benefícios que o Kaizen tem a eficiência operacional, que quando você aplica o Kaizen na sua vida, todas as coisas que você está fazendo, todo o trabalho que você faz, acaba saindo numa eficiência muito maior do que sairia normalmente sem ele. Tem a redução de custos, que, como eu disse, sem com os desperdícios eliminados, logo o custo vai ser menor. Também tem a qualidade aprimorada, porque, assim como eu falei da eficiência, quanto mais você faz alguma coisa, melhor você fica nela. E dentre as ferramentas do Kaizen tem os 5 pilares, os 5 S, né? O CIERI, que é o senso de utilização, ele ajuda a você identificar o que é os materiais que você não vai usar para a tarefa que você quer aplicar. Por exemplo, eu quero estudar, qual que é o material que eu preciso? Eu preciso, no meu caso, vou falar de mim, de Vinícius, eu preciso do lápis, de uma caneta e do celular. Preciso disso. Eu não vou ter outra coisa que possa me distrair mais do que, por exemplo, o celular já distrai. Ou seja, quando eu quero estudar, eu pego, desligo o Wi-Fi e faço minhas coisas. O CIERI é o senso de organização. Ele seguindo a base do CIERI, que é de pegar e descartar tudo aquilo que você não precisa para fazer essa tarefa, ele ajuda você a organizar. Porque quando você organiza, você gera um ambiente limpo. Quando você trabalha em um ambiente limpo, você tem uma produtividade maior do que um ambiente que não está limpo. O ser humano mesmo tem estudos estudos que dizem que as pessoas elas ficam mais estressadas com o acúmulo de lixo. Nessa mesma linha tem o CIESO, que é o senso de limpeza, que não é também de você pegar e, por exemplo, sujou alguma coisa, você pega, limpa na hora que você sujou. Para o quê? Para você ter essa sua maior produtividade e manter ela. E não tipo, você chega num lugar limpo, aí quando você termina de usar tá sujo. Você tem que deixar ele todo limpinho, todo bonitinho, na linha, na norma. E também não é só uma limpeza do lugar, mas também uma limpeza pessoal, né? Uma higiene pessoal. Porque o que? Ajuda também na segurança e na produtividade, na sua produtividade. Tem o CKITS, que é o senso de normalização. Essa normalização é o que? Você começar a fazer as tarefas do Kaizen sem você perceber que você está fazendo elas. Ou seja, você acaba transformando esses pilares na sua rotina. Quando você chega nesse nível, posso assim dizer, você começa a fazer tudo no básico. Por exemplo, vou me limpar, isso aqui, sem você pensar nas coisas, acaba virando a rotina. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o SWOT. O SWOT, ele basicamente busca avaliar a situação de uma empresa ou de um projeto em desenvolvimento. Ele consiste em 4 formas de analisar a situação. As forças, que são as strengths, que é quando você vai identificar as vantagens internas da empresa ou da pessoa que está executando o projeto, como recursos, habilidades ou ativos que destacam positivamente em relação aos concorrentes ou às outras pessoas. Segundo, são as fraquezas, né? Que são as weaknesses, que seria a análise das limitações internas, como recursos insuficientes, lacunas de habilidades
ou processos ineficientes que precisam ser superados, né? Seja dentro da empresa ou uma coisa pessoal mesmo da pessoa que está executando um projeto. Em terceiro, nós temos as oportunidades ou as opportunities, que seria identificar os fatores externos positivos que a empresa ou projeto podem aproveitar para crescer e obter vantagens competitivas, né? Então, seria a análise do que de fora pode me beneficiar. E por último, as ameaças ou as threats, que seria avaliar os fatores externos negativos que podem impactar negativamente, né, a empresa ou o projeto, como uma concorrência acirrada ou mudanças no mercado, regulamentação desfavorável, enfim, todas essas coisas, né? E o mais interessante do SWOT é que ele combina 4 elementos para você analisar a situação interna e a situação externa. Então ele faz um panorama geral para você entender bem a sua situação atual e como você pode, digamos assim, passar por isso, aproveitando o que você já tem ou o que vem de fora que pode te beneficiar e superando o que, né, dentro de você, digamos assim, te puxa para trás e o que de fora pode acabar te prejudicando. Então, é um diagnóstico geral, é muito interessante. E assim, né, você pode formular estratégias e maximizar as vantagens, enfim, superar os desafios é uma análise bem diferente, assim, bem completa da situação da empresa ou do projeto em desenvolvimento. O nosso grupo elaborou um projeto de redação nota 1000 para alcançar no Enem desse ano. Então pensamos nos passos que precisamos dar, no que precisamos aprender e que habilidade precisamos ter para alcançar a nota 1000 na redação. Nós dividimos as ações em teoria e prática. Nós na teoria teremos que estudar sobre a estrutura de uma redação, ler as redações nota 1000, procurar padrões nessa redação e aplicar o que aprendeu. E na prática, participar da oficina de redação, escrever uma redação por semana, analisar os erros cometidos e buscar maneira de como evitar tais erros. A gente vai fazer a parte da teoria primeiro. O começo da teoria é estudar a estrutura da redação. Como a redação deve ser composta para o Enem, a padronização que ela vai ter lá na correção, quais são os pontos necessários a ser observados, quais são os pontos necessários ser categorizados, que são pontos principais ou não, os pontos de análise que a gente precisa reforçar com base nas nossas dificuldades. A gente também vai ler redações nota 1000, revisando aquelas que já foram aprovadas e que tiveram alta nota, analisando como elas foram compostas, como elas foram divididas, organizadas e proporcionadas, procurar padrões, a gente vai analisar esses padrões e vai assinalá-los e falar, olha, isso aqui é compatível com isso e isso também é nessa outra. Então já temos um caminho já por aqui que a gente pode seguir nas nossas já. E a gente também vai aplicar o que a gente aprendeu. Então, juntando toda essa teoria, a gente vai começar a realizar as nossas redações teste, seguindo esse padrão de análise que a gente fez. Bom, como no projeto da redação tem tanta teoria, nós também temos que partir para a prática, né? Porque a prática é que nós vamos identificar no que nós podemos melhorar, no que precisa ser feito, né? Na prática, nós podemos participar na oficina de redação também, ou buscar algum curso na internet, alguém explicando de uma forma sucinta. Também, na prática, nós temos que escrever a redação regularmente, uma redação por semana com um tema diferente, né? Um que leve a práticas afirmativas, outro que seja a área da saúde, enfim, temos aí uma variedade de temas que foram dos Enems anteriores, né? Que a gente pode estar praticando. Outra coisa é analisar os erros, né? Quais são os erros repetitivos que eu cometo
nas minhas redações falta de diversificação de conectivos ou uma alusão que não está sendo bem feita? Qual é o meu argumento de autoridade? O que poderia ser melhorado no meu D1 e D2? Quais os agentes que eu poderia colocar aqui na minha conclusão, né? O meio, o fim, enfim. E buscar as maneiras de como evitar esses erros, né? Só com a prática nós podemos identificar esses erros e também ir praticando para não cometê-los. Então, é super importante estar aí ligados, tanto à teoria como à prática, principalmente. Para finalizar, a gente pensou em fazer uma aplicação do SWOT nesse projeto de redação. Então, a gente vai falar aqui uma situação hipotética, mas isso pode ser feito por cada pessoa que vai passar por esse processo todo que foi apresentado, né? De, enfim, ter um objetivo e ir atrás desse objetivo, né? Então, você teria que identificar as suas forças, que são as suas vantagens internas. Então, por exemplo, vamos supor que seja um aluno que ele tem muita facilidade com escrita, porque ele tem um histórico de leitura. Então, já é uma coisa dentro de si que ele pode utilizar como a seu favor, né? Aí, segundo, vem a fraqueza, né? Alguma limitação interna, que a gente pode pensar, inclusive, que esse aluno ele tem uma certa insegurança. Apesar dele ser muito bom, ele tem uma determinada insegurança que atrasa um pouco ele, certo? Seria uma coisa que ele teria que tratar. Em terceiro, as oportunidades. Então, vamos supor que na escola desse garoto ele tem acesso a um curso bom de redação. Então, é uma oportunidade externa que ele precisa aproveitar, assim, para alcançar o objetivo dele. E em quarto, uma ameaça, enfim, um fator externo negativo, né, que poderia afetar o desenvolvimento do projeto, que seria uma coisa meio que fora do seu controle, seria, por exemplo, se a nota de corte do curso que ele quer aumentasse, né? Isso seria um fator externo que afetaria o projeto dele. Eu acho que o SWOT, dá para você analisar ele em diversas situações e a gente achou muito prático aplicar ele nesse projeto de redação, né? Numa situação hipotética, mas cada um pode aplicar ele também para si.